Você aí que está em dúvida entre investir em imóveis ou fundo imobiliário? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em investir em fundos imobiliários ou imóveis. Qual que é o melhor para você? Então, na internet tem muito conteúdo em que uns defendem fundos imobiliários, outros defendem imóveis, mas nesse vídeo aqui não vamos falar o que é melhor, e sim vamos falar sobre vantagens, pontos de atenção de cada ativo e o seu perfil, qual que o seu perfil é mais adequado para investir, e também uma questão tributária lá no finalzinho do vídeo, como uma cereja de bolo. Então, bora lá, pessoal. Então, antes da gente entrar no nosso mapa mental, falando sobre imóveis e fundos imobiliários, a gente precisa entender antes o que está em jogo nessa decisão. Então, quando a gente fala em investir em FIIs ou imóveis, tá? Ele precisa avaliar 3 pilares principais de cada um, tá? No mundo dos investimentos, não foge muito. E esses 3 pilares são liquidez, risco e retorno e gestão de patrimônio, tá? O que significa? Liquidez, facilidade para transformar um ativo em dinheiro, certo? Risco versus retorno, qual que é esse risco desse ativo e quanto que ele vai dar de retorno, se compensa este risco. Então aí entra a volatilidade, segurança, potencial de valorização, tá? E gestão de patrimônio seria o quê? O grau de envolvimento que a pessoa irá ter com a gestão desses ativos, tá? Então esses 3 principais pilares é o que vamos analisar quando falamos em FIIs ou imóveis. E nos investimentos no geral você também pode levar isso para a vida. Então vamos lá. E então entramos aqui no nosso mapa mental, começando com o primeiro ponto, imóvel. Quais são suas vantagens de você investir em imóveis físicos, tá? Então tem 4 pontos aqui que a gente consegue falar. O primeiro deles, tangibilidade. O que seria tangibilidade? Então, quer dizer o quê? É o que você consegue ver, tocar, usar ali, que está lá fisicamente. Então, muitos investimentos, quando você vai lá e investe no CDB, ele é uma dívida, ele é um crédito, então você não consegue tocar, ver, né? Já o imóvel não, está lá fisicamente existindo na sua frente, tá? Então isso, para algumas pessoas, elas dão muito valor nessa questão de tangibilidade, tá? E é uma vantagem. Segunda, temos como proteção patrimonial. Então, podem falar o que for. O imóvel, ele dá uma segurança e uma proteção e preserva o seu valor contra a inflação, ok? Ah, ele pode valorizar pouco, ou com o tempo ele valoriza menos? Sim, mas em questão de proteção patrimonial, o imóvel tem sim, ok? Terceira vantagem, temos como renda. Então, quem busca o imóvel como uma forma de renda, tá? Ele vai gerar um fluxo de caixa mensal muito bom para a pessoa que está lá, deixa alugado, tem lá um inquilino legal, com um objetivo de longo prazo, ele vai ter um fluxo de entrada muito bom, tá? Com esses aluguéis, beleza? E também, quarta vantagem, temos como um controle total, tá? Então, quando você tem lá o seu imóvel, você faz o que quiser com ele, reforma, faz a gestão, faz a venda, faz o aluguel. Então, você tem controle total nele, ok? Isso é uma vantagem. Algumas pessoas preferem ter essa gestão, esse controle total dos seus bens, tá? E aí, isso entra como uma vantagem para quem tem este foco, tá? Mas, lembrando, vamos entrar no ponto de atenção, que esse controle total também, ele acaba tendo algumas coisas que você precisa ficar esperto, ok? E quando a gente está falando de pontos de atenção, então entramos nos pontos de atenção que você precisa ter com imóvel, ok? Então, primeiro ponto de atenção. Então, você tem uma imobilização desse ativo. O que significa? Você não consegue ter tanta liquidez, ele está lá imóvel, está lá fixo,
Então, seu capital fica imobilizado, você não consegue fazer uma gestão. Então, por exemplo, você compra lá um imóvel de 300, 400 mil. Então, tá lá o imóvel, 400 mil, e você não irá conseguir mexer nele. Vai estar lá o imóvel. Isso significa imobilizado. Não é, por exemplo, como um Selic. Tesouro Selic, ele não é imobilizado. Você tem lá 300 mil, eu vou vender 100 mil hoje. Pronto, você consegue vender no mercado, tá? Então, é um ponto de atenção que você precisa ficar muito esperto, ok? Muitas pessoas fazem uma gestão, uma escolha de investir 100% em imóveis. E isso é algo que precisa levar muito em consideração, essa questão da imobilização. Se der alguma dor de barriga, vai precisar vender e não vai ser tão fácil assim, tá? Falando em vender, entramos no segundo ponto de atenção, que seria a baixa liquidez. Então, o que significa liquidez? Como eu falei lá, liquidez significa transformar em dinheiro um ativo, tá? Então, quando você tem um imóvel, você decide vendê-lo. Você vai estar muito na sorte do mercado, ok? Você pode demorar meses, anos, décadas, tá, para vender um imóvel. Então ele é considerado um ativo de baixa liquidez. Leve isso em consideração. Não ache que você, colocando lá no quinto andar, na loft, você vai vender na hora. Não é assim. Vai depender muito da sorte, do valor que você está propondo e também de compradores, ok? Terceiro ponto, custos elevados. Então, leve em consideração imóveis. Você tem um controle total, mas também tem os custos como escritura, TBI, corretagem, manutenção, condomínio, impostos, tá? Então, isso é um custo que vai ficar ali escondido, que você vai só ver na hora que ter este imóvel, tá? Então, leve isso em consideração. Quarto ponto de atenção, vacância. Sim, então você tem o risco do imóvel ficar vazio, então você precisa estar preparado nesses momentos, tá? O que o imóvel vazio significa? Renda zero, então não vai entrar nenhum fluxo neste momento. Então, leve isso em consideração, fique muito esperto e se tiver algum ponto de vacância, corre para poder corrigir este ponto, ok? E último ponto, gestão trabalhosa. Então lembra que eu falei que tem uma vantagem de você ter um controle total do seu imóvel? Muito bom isso, mas também traz um ponto de atenção. Controle total significa um custo elevado e também uma gestão trabalhosa. O que significa? Você vai ter que lidar com inquilinos, contratos, problemas estruturais. Vou deixar isso com uma imobiliária. Você pode fazer isso, com certeza. Mas, mesmo assim, vai ter questão de contratos. Se tiver alguma manutenção, você é responsável. Então, tem uma gestão por trás que você precisa estar sempre em ativo, fazendo para com que este ativo esteja ali valorizando para você, ok? E já deixando bem claro que imóvel tem de vantagens e pontos de atenção, entramos agora em fundos imobiliários. Sim, o queridinho de muitas pessoas do mercado financeiro. Então, vamos entrar lá em vantagens. Primeira vantagem de fundos imobiliários, temos como acessibilidade. Então, quando você entra lá na Bolsa de Valores, você consegue comprar cotas ali a partir de 20, 30 reais, o que permite uma diversificação imediata, tá? E aí é muito o oposto do imóvel. O imóvel, para você conseguir entrar com investimento de imóveis, você precisa aí de um bom capital. A gente está falando aí acima de 100 mil reais, tá? E fundos imobiliários não. Você tem 1.000, 2.000, 3.000, 10 mil reais, você já consegue fazer o investimento para ter rendimentos, ok? Segunda vantagem, temos liquidez. Então, como elas são negociadas em bolsas, elas podem ser vendidas em minutos, dependendo da oferta e demanda, tá? Então, ela tem uma liquidez maior que o imóvel, tá? Terceira vantagem, temos diversificação. Então, com pouco capital, você consegue acessar aí shoppings, galpões, logísticos, lajes corporativas, hospitais, diversos papéis de CRI, CRAs. Então, você consegue se diversificar com os fundos imobiliários, ok? Quarta vantagem, temos renda mensal. Então,
assim como os imóveis, você tem lá o inquilino, você consegue ter um rendimento mensal. Nos fundos imobiliários também tem uma distribuição de dividendos que são isentos de imposto de renda, mas essa isenção é para a pessoa física, ok? Lembre-se muito bem disso. Tem outras também regras que eu vou deixar aqui embaixo para você ser isento de imposto de renda, mas grande parte das pessoas aí, pessoas físicas que investem em fundos imobiliários, vai ter isenção, o que é muito bom. Até não ser taxado, né? Então, vamos esperar os próximos capítulos. E última vantagem, temos uma gestão profissional. Então, o que quer dizer? Lá tem um fundo, atrás desse fundo tem um gestor, nesse gestor tem um administrador e eles são profissionais, são especialistas que administram todo esse fundo. Então, eles vão administrar os imóveis, os contratos, papéis CRI, CRA, quanto que está alavancado. Então, isso reduz um grande trabalho para quem investe em FIIs. Tá? Claro que vai ter uma taxa de administração que é cobrada no fundo imobiliário para fazer toda esta gestão. Então, muito importante estar atento a isso, ok? E você aí vendo se vale a pena imóvel, fundos imobiliários, mas na verdade não tem vontade de fazer essa análise e prefere um consultor? Perfeito, aqui estou eu. No Mura, fazemos esta consultoria financeira para os imóveis ou investimento para a sua carteira de investimentos, ok? Em que ajudamos a montar a sua carteira ou a sua análise de imóvel. Se interessou? Perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria e também para entender seus objetivos, metas e necessidades. Então, aproveitem. E aí, entramos em pontos de atenção. Então, muito importante esse ponto de atenção de fundos imobiliários, ok? Porque ele realmente são pontos em que você precisa levar em consideração até mais do que o imóvel, ok? Por causa da questão de riscos, beleza? Então, primeiro deles temos como volatilidade de mercado. Então, a gente está falando de renda variável, pessoal. Renda variável quer dizer o quê? Que o preço vai variar conforme oferta e demanda na bolsa. Então, você pode ver um dia lá ele render, subir 1%, outro dia 2%, outro dia 0,5%, outro dia cair 2%, 3%, 4%. Então, ele tem uma volatilidade. Então, ele tem um risco maior, tá? Quando a gente fala volatilidade, a gente está falando de risco. Risco maior, então não é para todos, ok? Muito importante isso. Para quem não está preparado em renda variável, FIIs está fora de cogitação, tá? Segundo ponto de atenção, tem uma dependência da gestão. Então, os resultados desse fundo estão muito atrelados, tá, à competência do gestor. Então, se for um bom gestor, vai conseguir fazer uma excelente administração dos recursos, com bons lucros, bons dividendos. No entanto, se for um gestor aí que não tiver muita experiência, ou for um gestor aí que faça muitas alavancagens, pode ter um risco, tá? Mostrar um risco para este fundo, tá? E terceiro ponto de atenção seria o menor controle. Então, você não decide quais ativos quer, você não tem tanto controle como ter um imóvel, tá? Então, lá vai ficar muito na mão do gestor. O que ele vai fazer com esses ativos, tá bom? Então, é um ponto de atenção. E também tem a questão da isenção dos impostos sobre rendimentos do fundos. Pode ser que sejam taxados? Sim, pode ser. Você acha que vai ser? Muito incerto para dizer isso, ok? Mas, enquanto não tem essa incidência de imposto, ele tem uma questão tributária muito boa, ok? E depois de falar em vantagens e desvantagens de cada um, entramos no perfis de investidor. Então é muito importante esta parte de perfis, ok? Então, você, vou investir em fundos, vou investir em imóvel, vai depender muito do seu perfil, ok? Aqui eu vou dar alguns exemplos de perfil para ver se algum deles vai encaixar com você, tá? Mas temos lá, primeiro perfil, conservador. Então, conservador é um perfil aí que busca segurança, previsibilidade e um patrimônio aí tangível, que está lá
à frente dele. Então, quando a gente tem um perfil desse, com certeza o imóvel vai trazer muito mais tranquilidade, tá? E fundos imobiliários, ali vai depender muito, tá? Do que ele está disposto a correr o risco. Caso ele tiver pouco capital, fundos imobiliários de tijolo pode ser uma opção, mas, entretanto, com um percentual muito baixo na carteira. O perfil conservador não está tão preparado para a renda variável, vai depender de caso a caso, ok? Entramos no segundo perfil, moderado. Então, moderado ele quer uma renda mensal, uma diversificação e uma liquidez, tá? Desse perfil de moderado, então, fundos imobiliários são ideais, especialmente o de papel, né? CRI ou híbridos, né? Que aí combina segurança e rentabilidade, tá? Entramos no terceiro perfil, um perfil agressivo. Aí esse perfil o que é? Ele busca retorno superior, aceita volatilidade, aceita os ciclos de mercado. Então, aqui ele pode alocar em fundos imobiliários, tá? Com um risco maior, que aí a gente tem desenvolvimento de lajes em recuperação, tá? Mas também com um perfil agressivo, ele pode investir também em imóveis físicos de alto potencial de valorização em regiões emergentes ou em regiões que estão para ser desenvolvidas, ok? E também nesse perfil agressivo ele pode também já pensar em se alavancar, tá bom? E o último perfil temos como investidor patrimonialista. O que é esse investidor patrimonialista? Ele pensa em legado, sucessão, longo prazo, não necessariamente conservador, mas tem em mente a questão de legado, sucessão para seus herdeiros, pensa em longo prazo, e aí um investidor deste, o imóvel físico pode ser interessante pela segurança e também conseguir fazer a transmissão para a sua família, ok? FIIs serve? Com certeza serve, tá? Elas são eficientes em sucessão, já que as cotas elas podem ser transferidas, né? Mas, nessa questão de investidor que tem patrimônio, imóveis sim, é uma boa solução. Então, quando você vê esses perfis, vai variar de perfil a perfil o que é melhor para cada um, ok? Então, muito importante levar em consideração o perfil de investidor. E depois de você entender todo esse seu perfil, temos uma questão muito importante de abordar, que é a questão tributária, ok? Então, na questão tributária, quando a gente coloca imóvel físico, tá? Ele sofre imposto de renda, conforme uma tabela progressiva, de 15% a 27,5%, ok? Então, imóvel físico tem imposto de renda, já fundos imobiliários, os rendimentos, elas são isentas para pessoas físicas, ok? Pessoa jurídica não, ela tem imposto para pessoa jurídica. Mas, para pessoa física, se ela cumprir esses requisitos aqui, que normalmente acontece, ela é isenta de imposto de renda. No entanto, ganho de capital, que seria o quê? Ela compra, vende essas cotas e tem um lucro, quando ela vender, não, aí já tem uma tributação aí de 20%. Muito importante estar ciente disso, ok? Mas os dividendos eles são, por enquanto, isentos, o que na questão tributária tem uma grande vantagem, ok? No entanto, qual é o risco? O risco dos fundos é que ele tem o risco mercado, então vai ter uma volatilidade muito maior, tá? O imóvel físico não tem essa volatilidade, ele está lá tangível, você tem um valor de mercado dele, vai tentar vender e é isso, tá? Então, mas na questão tributária, os fundos imobiliários têm esta vantagem. E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado a você decidir se é imóvel ou fundos imobiliários e saber e entender que não existe o melhor, ok? O que existe são perfis, disposição de risco, seus objetivos, horizontes de tempo, isso sim que é importante você levar em consideração quando estamos falando nos investimentos, entre fundos imobiliários ou imóveis, tá? Então, leve isto em consideração e não se deixe levar por
imóvel é melhor. Você vai lá e vai investir tudo em imóvel, mas sendo que seu perfil permitiria fundos imobiliários. Então, leve muito isso em consideração. E gostou do vídeo? Perfeito! Dá um joinha e comenta aqui embaixo caso houver mais dúvidas. E se interessou para uma consultoria com especialista? Perfeito! Aqui no Mura fazemos essa montagem de carteira de investimentos ou também uma consultoria financeira para o seu imóvel. Então aproveitem, primeira sessão gratuita. Então se interessou, acesse o link aqui embaixo, tá? E espero que tenham gostado, beleza pessoal? Valeu!